Você sabe como fazer essa interação efeito parallax aqui? E com mais esse efeito parallax aqui? E com mais essa interação aqui? Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como fazer tudo isso de forma bem fácil. Elementos que a gente vai usar para o tutorial, eu deixei preparado aqui a nossa home, simulando um site, como se fosse um site de viagem. E aqui uma imagem, essa imagem eu peguei, baixei em algum website. Na verdade eu fui no FreePic que eu peguei e eu separei ela em 3 imagens que eu quero fazer a profundidade, né? Esse seria o plano mais próximo, né? Que tá a pessoa aqui, as montanhas. A segunda parte que seria as montanhas. E a terceira que vai ser o fundo, o horizonte, né? Então temos 3 distâncias que a gente vai fazer esse efeito de parallax. A lógica da interação é, a partir daquela imagem que nós temos aqui, eu faço o caminho reverso e eu abro aqui a imagem. Então todas as 3 imagens aqui, com a velocidade e as diferentes distâncias, ela vai dar uma noção de parallax. Também interessante. E após disso eu vou fazer mais um efeito aqui que faz como se tivesse dado o scroll e começa a aparecer as informações como se fosse um site, tivesse mais uma coisa aqui, só para deixar um pouco mais interessante a nossa interação. E agora que a gente sabe a lógica, vamos para o tutorial para ver como é que funciona. Vou pegar aqui, nossa home aqui preparada, vou pegar essa imagem que está separada aqui, ó, tem viajantes, montanhas, background, vem para cá, arrasta aqui para o nosso... Aperto o K, vai dar a escala da imagem, vou preencher aqui, tela inteira, grande, baixo aqui, mais para baixo não pro lado, e jogar para trás, o nosso grupo inteiro aqui, aí, fechou. Então nessa imagem agora a gente precisa fazer, separar as 3 layers, aumentar um tamanho diferente que vai dar essa velocidade diferente que vai dar o efeito parallax. Então eu vou fazer o caminho reverso, eu vou copiar isso aqui. Esse aqui é o final, é assim que eu quero que ele fique no final. Então eu vou segurar Alt e vou puxar para cá para ter uma cópia disso aqui. E esse aqui vai ser o início. Então a gente vai fazer a movimentação aqui. Eu vou deixar o fundo horizonte fixo, o que eu vou mexer é os dois, a montanha e o viajante aqui com as pedras. Ó, tem um homem aqui viajante, vou apertar Escape, peraí, não é bem isso aqui não. Aqui, deixa eu ver o viajante aqui, aí, vamos zoom aqui para ficar mais fácil. Vou dar um K aqui e vou aumentar ele bastante, porque eu quero que ele saia da visualização por enquanto. Aqui, vou jogar mais para cima também, ficar mais para esse lado aqui. Para não ter que aumentar muito, eu vou jogar ele um pouquinho pro lado esquerdo. Ó, se eu puxar aqui ele vai sair, né? Então a dica é segure espaço quando você for puxar ponto para fora, ó, que ele não vai sair, ó. Olha que legal. Além da folhinha tá saindo lá. Vou ter que aumentar mais um pouco aqui. Jogar um pouquinho mais pra lá, segurando espaço para não sair da tela. Fechou. É isso que eu queria. Eu queria que ele sumisse e depois ele vai dar o efeito aqui. A montanha a gente vai aumentar mais um pouco menos. E daí, como eu disse, pelo fato dela aumentar menos, ela vai fazer essa transição um pouquinho mais diferente, velocidade diferente do viajante. Vou vir aqui, vou selecionar a minha montanha, que é essa aqui. E vou aumentar um pouquinho também. Mas aqui, eu acho que assim tá bom. Se precisar, eu aumento mais depois. E vamos ver se ficou legal agora. Praticamente é isso para nós fazer o efeito parallax, mas agora é questão de testar. Vamos para o nosso prototype que eu quero. Essa primeira interação eu vou fazer como se ela começasse, como você entrasse num site, ela começasse a fazer sozinha. Então o que eu vou fazer? Pegar isso aqui, puxar para cá. E aí? Eu poderia fazer aqui after delay para dar um tempo para ele começar durante um tempo, mas eu vou colocar um clique para ficar mais fácil o tutorial, porque daí eu vou clicar e já inicia. Mas você pode colocar after delay. Navigate to, só que atente-se, está instante, precisa estar em Smart Animate para fazer interação, senão não vai dar. E eu vou aumentar aqui para 3000, que ela precisa ficar bem lenta. E basicamente é isso. Agora a gente precisa testar para ver se vai funcionar. Agora tem uma nova funcionalidade no Figma, que se eu apertar Shift espaço, ele aparece a parte de interação. Vou clicar e ver como é que fica. Olha que legal. Na verdade já ficou muito bom. Acho que nem precisa... Cliquei. Ó, a velocidade tá boa. Cara, tá perfeito. Viu só? Ó, atente-se ali pra montanha. Cliquei. Ó, ela tá uma velocidade menor porque a gente mexeu um pouco na... Se eu tivesse aumentado muito a montanha, ela ia vir na mesma velocidade que o viajante aqui. Aí não ia dar esse efeito parallax, porque a montanha tá mais longe, né? Ela se move bem menos, assim. E o viajante, como está mais próximo dos nossos olhos, ele tende a mexer mais. Fechou. Basicamente o tutorial é isso. Poderia terminar por aqui.
Mas eu vou dar mais para deixar mais interessante o tutorial, a interação. Vou fazer mais algumas coisinhas para brincar um pouco mais pro efeito parallax. Fecha aqui. Vou voltar pro design aqui. Copiar isso aqui para cá, vou segurar o Alt. Não precisa ser aqui, mas para ficar mais fácil de entender. E agora eu vou simular aqui como se fosse uma barra de scroll. Vou jogar isso aqui para cá. E o que eu vou fazer? Eu quero que quando ele arraste para metade, como se estivesse fazendo um scroll, ele meio que suba essa imagem aqui. Então eu vou fazer assim, Ctrl C, lá ele vai aparecer lá em cima, né? E aqui vou dar Ctrl V. E eu vou baixar isso aqui para metade aqui, mais ou menos. Eu vou ter mais uma interação depois dessa. Então por isso que é para metade, senão eu já poderia fazer aqui pro final. Mas esse aqui. Agora a gente pega, fechar todas as imagens aqui. Agora sim, eu vou ter que mexer um pouquinho o background lá atrás. Eu vou fazer quando ele der o scroll, ele suba um pouquinho a imagem, mas eu quero que ele dê esse efeito de parallax. Então para isso eu vou mexer um pouquinho ali ó, no horizonte, tá mexendo um pouquinho, mas não tanto. Agora eu vou pegar a montanha, mexer um pouco mais, assim. E o viajante vai mexer mais ainda. A lógica é mais ou menos essa, assim, ele vai aumentando, é mais ou menos assim. Não se preocupe com essa parte de baixo que eu já vou resolver isso aqui. Mas primeiro eu quero ver se funcionou. Eu vou vir aqui, o nosso prototype, vou fazer a interação aqui. Quando vir para cá, aí agora vai ser não vai ser mais um clique, vai ser um drag, que é de arrastar. Quando ele arrastar, ele vai vir para cá a interação. Vamos ver se funcionou. Shift espaço, fiz errado aqui. Ué. Shift espaço, fiz a interação. Apareceu o nosso drag aqui, vou dar o drag. Olha que legal. Ele dá o efeito de parallax também. Perceba que agora, como a gente está fazendo ele, como se fosse, tem que imaginar um pouco como é a nossa visão, né? Quando tu abaixa, como foi ali. Deixa eu voltar. Ó, como a gente estava indo para trás, ele faz um outro movimento. Quando a gente abaixa, é a mesma lógica. Tipo, o horizonte mexe quase nada. Eu quis mexer um pouquinho só mas nem precisava. A montanha mexe um pouquinho mais. E o viajante, como ele está mais próximo, ele movimenta mais. Essa é a lógica. Agora eu vou fazer uma barrinha aqui para como se fosse agora a parte do texto do site. Vem para cá, aqui, vou fazer um retângulo básico aqui, mais, vou colocar aqui, vou cortar aqui, vai. Para ele fazer essa interação, ele precisa estar do outro lado também. Mesmo que ele não apareça, ele precisa estar aqui, senão. E eu vou segurar espaço, vou jogar para baixo, porque ele precisa estar aqui para fazer o Smart Animate. Senão o Figma não entende, ele só vai aparecer tipo da opacidade assim. Ele precisa estar no outro anterior para as coisas funcionarem. Vamos lá. Espaço. Olha lá que legal. Agora nós temos nossa barra, como se fosse agora aparecer as informações aqui. E a gente vai fazer a terceira etapa, que daí é aparecendo de vez as interações. Design. Vem pra cá, vou copiar isso aqui e agora eu vou arrastar de vez isso aqui para fora. Vou pegar todos os elementos daqui, montanha, viajante, background, e vou arrastar para cima. Tá? O que aconteceu aqui? Esqueci de segurar o shift. E vou arrastar para cima. Segurar o nosso espaço para não sair, o shift para não desalinhar. Totalmente para cima para sumir de uma vez. E esse aqui também, ele vai totalmente para cima. Já esqueci de jogar para baixo isso aqui, eu vou ter que jogar para baixo. Espero que não dê pau na nossa interação. E aqui, aí eu vou jogar nossa barra mais para baixo. Então a primeira fase aparece aqui e a segunda fase aparece os elementos todos. Vou copiar isso aqui que eu tinha aqui, ó, só para simular como se fosse um site com informações. Escrito aqui, entender a lógica. Espero que você consiga entender. Pode ser um pouquinho complexo, mas eu estou mostrando o que dá para fazer com o prototype do Figma. E agora a gente vai ter mesma lógica aqui, puxou para cá, com um drag simples como esse. Shift espaço, que ele fica assim. Enfim, preciso colocar. Uma coisa que eu preciso de colocar, para não dar mais isso. Aqui, ó, você pode adicionar um flow starting point. Aí eu coloquei ali, espero que agora funcione. Ó, aí ele não se perde, ele sabe onde ele tem que começar a interação. Fica essa dica aí. E se não curtiu ainda, curte aí o vídeo que ajuda o canal. E aquela troca de gentileza. Abri o site, legal, bonitinho. Agora quero ver o que tem de informação.
Tem um efeitinho aqui, legal, massa. 3Dzinho agora. Ó, deu certo, mas deu errado. Lembra que eu falei que tinha que copiar quando a gente fez aquela barrinha, tinha que copiar na outra interação? A gente esqueceu de fazer isso nesse nosso carrossel. Por isso que ele ficou esfumaçado ali. Eu preciso corrigir isso. Fecha aqui, vejo isso, venho pra cá. Ctrl C aqui. Venho pro nosso anterior. Deixar um design aqui para ficar mais fácil. Ctrl V. Tirar o espaço para não sair da tela. Shift para não desalinhar. Vou jogar lá para baixo. Deixar sumir. E agora, para funcionar. Interação bonitinha. Oh. Olha só que coisa linda. Perfeito. Agora não tá voltando, né? Se eu quiser voltar, o que eu faço? Protótipo. Vou aqui. Deixa eu pra cá. On drag. É a mesma coisa aqui. Vou acrescentar mais um aqui. Pra quando voltar. Como tem vários elementos aqui, por causa disso aqui é um vetor, tá parecendo viu que tá parecendo um monte de conexão, assim. É meio chatinho isso. On drag. E agora é isso, né? Ali não vai voltar, porque é interação. Shift espaço. Fresh. Bonito. Bonito. Se quiser voltar. Que legal. Vamos ver se ele volta aqui. E voltou aqui. Perfeito. E se você gosta desse tipo de interação, deixe nos comentários quais outras sugestões que você tem pra gente fazer. Eu gosto muito de fazer esse tipo de interação, mas eu preciso da sugestão de vocês, que às vezes eu não sei o que fazer e eu crio essas coisas. Mas se vocês me derem sugestões, fica mais fácil. E pra gente ver isso aqui na tela cheia, mais uma vez, vou dar um R, que é o Restart, Refresh. Aí, clica R para dar o Start Refresh. Vou clicar aqui, ó, nossa interaçãozinha, bonito, Crawl, legal, o efeito 3D ali, e aqui tá perfeito. Espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima e valeu!